Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente vai mergulhar numa interpretação bem particular das origens do cristianismo, conhecida como teologia de impacto. Ela propõe uma leitura muito concreta, quase geográfica, sabe? De eventos como a visita dos magos e as primeiras missões cristãs. Exato. E o material que a gente analisou, ele sugere algo bem audacioso, né? Que as 7 igrejas da Ásia Menor, lá do Apocalipse, poderiam ter suas raízes não nas viagens de Paulo, como a gente geralmente pensa, mas em contatos orientais, ligados aos magos. E tem mais, que a famosa estrela que teria guiado eles não era bem um astro, mas sim João Batista. E com o pai dele, o sacerdote Zacarias, sendo a peça-chave nisso tudo. Então a questão que a gente coloca hoje é, essa tal teologia de impacto, ela se sustenta mesmo? Quão robusta é essa conexão que ela tenta traçar entre Zacarias, a estrela dos magos, e essas primeiras rotas missionárias lá para o Oriente? Olha, eu vou argumentar que essa leitura, apesar de não ser a mais comum, ela oferece uma coerência interna bem notável, sabe? E até resolve algumas ambiguidades nos textos bíblicos. Ela apresenta um quadro que, para mim, parece plausível e integrado dos eventos. Então, eu defendo a robustez dela. E eu, por outro lado, vou levantar alguns questionamentos sobre essa robustez. Vou sugerir que essa interpretação, embora engenhosa, sim, talvez force um pouco a leitura dos textos e principalmente salte sobre algumas lacunas históricas importantes, especialmente quando minimiza o papel de Paulo, que é tão bem estabelecido naquela região. Então eu vou apontar mais as fragilidades, né? Então tá, começando pela minha perspectiva. A força dessa teologia de impacto, para mim, está em levar a sério a literalidade dos textos. Pega Zacarias, por exemplo. Ele era sacerdote do turno de Abias, quer dizer, parte de um grupo específico que servia no templo em Jerusalém em períodos definidos. Isso, naturalmente, colocava ele em contato regular com gente do mundo todo, né? Incluindo caravanas do Oriente, especialmente durante as grandes festas. Lucas mesmo nos diz que a notícia do nascimento milagroso de João Batista se espalhou por todas as montanhas da Judéia. Não é tão difícil imaginar essa notícia chegando aos ouvidos de viajantes orientais, certo? Agora, o ponto crucial. A estrela. Mateus 2 fala de uma estrela vista pelos magos. A proposta aqui, então, é que não se trata de um fenômeno astronômico, mas sim de João Batista. Como assim? Bem, Números 24.17 profetiza uma estrela e aqui é entendida como uma pessoa notável procedendo de Jacó. E lá em Lucas 1, no cântico do próprio Zacarias, o Benedictus, ele descreve João como aquele que vai adiante para alumiar, o verbo grego é epiphanei, que tem a ver com brilho, com manifestação luminosa, e dirigir os nossos pés ketuifnei podas, guiar pés físicos mesmo. Quer dizer, uma ação bem concreta. Aí, Zacarias, pai de João e um sacerdote conhecedor das profecias, como Malaquias 3.1 sobre o precursor, ele se torna a conexão lógica. Ele poderia ter informado os magos lá em Jerusalém, ou, como a fonte até sugere, talvez ele tenha vindo do Oriente com eles, sendo ele mesmo a fonte da informação. A linguagem de Lucas, com esses verbos de ação concreta e o termo anatolê, que a gente já vai discutir melhor, aponta para um movimento geográfico real. E é aqui que entra o elo com as igrejas do Apocalipse. Se anatolê se refere ao leste geográfico, Síria, Anatólia, a gente tem uma linha direta. A profecia de Zacarias sobre o servo Anatolê, a visitação do Alto Oriente, Anatolé ex ipsus, em Lucas, os magos vindos do Oriente, Apo Anatolon, em Mateus, e as igrejas do Apocalipse localizadas justamente onde? Na Anatólia. Essa leitura sugere o embrião missionário vindo do Oriente, distinto de Paulo. E a dificuldade que muitas traduções têm com Lucas 1,78, usando termos variados como aurora, sol nascente, talvez isso indique justamente a perda desse sentido concreto, geográfico do texto. É uma construção fascinante, eu preciso reconhecer a engenhosidade, sim. No entanto, eu vejo a questão por um ângulo um pouco diferente. Para mim, essa teologia de impacto, ela alcança essa coerência toda ao custo de forçar algumas interpretações e, principalmente, eu diria, ao deixar de lado séculos de entendimento teológico e simbólico desses mesmíssimos textos.
A tradição majoritária, ela não vê simbolismo nessas passagens por acaso, né? Existem razões contextuais e teológicas bem fortes para a gente entender a estrela como um sinal divino, o João como um precursor espiritual e o tal Anatoli como renovo messiânico ou alvorada da salvação. Essa interpretação mais literal, ela depende muito de escolher um significado bem específico para termos que são polissêmicos, como, por exemplo, insistir no Anatoli estritamente geográfico e aí descartar outros significados que são ricos e bem estabelecidos teologicamente, que levanta questões teológicas significativas sobre o papel do precursor versus o próprio Cristo. E o papel do Zacarias? É plausível que ele tivesse contatos? Sim. Claro, mas transformar ele no guia ativo dos magos, talvez até viajando com eles, isso é uma inferência considerável, né? Mateus, que é quem narra a história, não dá esse destaque para ele. O foco ali recai sobre Herodes, sobre os escribas em Jerusalém. E a afirmação mais ousada de todas, essa de que as 7 igrejas do Apocalipse derivam diretamente dessa expedição dos magos. Isso me parece um salto histórico, assim, enorme. Ignora décadas de atividade missionária intensa e muito bem documentada de Paulo, justamente naquela região, a Ásia Menor, a Anatólia. A coincidência geográfica, por si só, ela não estabelece uma linhagem causal direta, ainda mais uma que marginaliza a influência paulina que é tão clara. Por fim, dizer que as variações de tradução de Lucas 1.78 demonstram que os tradutores não sabem o que significa. Isso é desconsiderar a possibilidade de que o termo Anatolé seja intencionalmente rico, carregando múltiplos níveis de significado geográfico, sim, mas também temporal, messiânico, e que a linguagem figurada fosse exatamente a intenção do autor sagrado, né? Certo. Vamos então ao primeiro ponto de atrito, a identidade dessa estrela. Eu mantenho que interpretar João Batista como a estrela tem sim base textual. Números 24:17 fala de uma estrela que procederá de Jacó. O texto hebraico usa Kokav, que pode sim se referir a uma pessoa proeminente. No contexto do precursor que foi anunciado, por que não João? E Lucas 1:76-79 é muito direto na função de João. Alumiar, epifanai, e dirigir os nossos pés, kateus fisnai podas. São ações concretas. Dar luz, guiar fisicamente. A estrela, nesse caso, não seria um corpo celeste, mas a notícia do nascimento de João, a sua epifania, a manifestação de que o precursor tinha chegado. Essa notícia, talvez transmitida por Zacarias, teria sido o sinal concreto que guiou os magos. Entendo o raciocínio que busca o concreto, claro. Mas me permita oferecer uma perspectiva diferente aqui. A tradição que vê Números 24:17 como messiânica, ela é muito antiga e poderosa, né? Ligando a estrela diretamente a Cristo. Descartar isso em favor de João exige uma justificativa, olha, muito forte. E sobre a linguagem de Lucas? Sim, os verbos podem ter um sentido físico, eu concordo, mas eles estão inseridos no Benedites, que é um cântico profético. Nesse gênero literário, é extremamente comum usar imagens físicas para descrever realidades espirituais. Alumiar os que estão em trevas e guiar os pés no caminho da paz. Isso soa muito mais como a orientação espiritual e moral que João traria preparando o caminho para Cristo do que como um guia de caravanas, não acha? E como é que essa fama do nascimento de João se comportaria como a estrela que Mateus descreve? Aquela que ia adiante deles e parou sobre o lugar. Isso parece descrever um guia mais direcionado, quase sobrenatural, e não uma notícia geral. Você não acha que é forçar um pouco a barra chamar uma notícia de estrela que viram no Oriente e que os guiou fisicamente? Mas a questão é, como os magos saberiam conectar essa notícia, essa fama, ao nascimento do rei dos judeus sem uma explicação? É aí que entra a lógica do papel de Zacarias. Ele não era apenas um sacerdote qualquer. Ele era o pai do precursor, alguém que recebeu revelações diretas sobre o plano divino. Sua localização nas montanhas da Judéia o colocava numa posição estratégica. A teologia de impacto argumenta que ele é a peça que falta nesse quebra-cabeça. Os magos chegam a Jerusalém buscando o rei dos judeus por causa da estrela,
que seria João. Quem poderia explicar a conexão entre o nascimento do precursor e o nascimento iminente do Messias? Ora, Zacarias, ele seria a fonte de informação qualificada. A ideia de ele ter ido ao Oriente ou voltado com eles é uma possibilidade levantada pela fonte para explicar como essa informação tão detalhada chegou aos magos lá longe. Sem ele, a iniciativa dos magos fica meio no ar, concorda? Concordo que a iniciativa dos magos precisa de um contexto, sim. Mas atribuir esse papel central e ativo a Zacarias continua sendo uma inferência. Plausível, talvez. Mas não é textualmente explícita. Você mesmo disse, Mateus foca em Herodes e nos escribas. Se Zacarias fosse o informante principal, por que Mateus o omitiria? Não seria ele a peça-chave da narrativa de Mateus também? E essa ideia dele ter viajado ao Oriente para depois guiar a caravana de volta, isso adiciona uma camada extra de especulação que, sinceramente, não está no texto. Além disso, a estrela em Mateus parece levá-los primeiro a Jerusalém, que era o centro do poder e do conhecimento religioso judaico, onde eles precisam perguntar. Isso sugere que eles não tinham todas as respostas ao chegar, o que talvez enfraqueça um pouco a ideia de um guia totalmente informado como Zacarias, já os acompanhando desde o início da viagem. A narrativa canônica simplesmente não nos dá esses detalhes sobre Zacarias. A gente está preenchendo lacunas com uma teoria, né? Certo. Mas vamos ao termo anatolê, que eu considero um pilar importante dessa interpretação. A consistência está em lê-lo literalmente como leste ou oriente geográfico. E esse uso não é forçado, ele existe na Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, que era muito comum na época de Jesus e dos apóstolos. Gênesis 2:8 fala do jardim no Éden na Anatolê, quer dizer, para o oriente. Isaías 41:2 menciona alguém suscitado da Anatolê, do Oriente. Ezequiel 43:2, a glória vindo pelo caminho da Anatolê, do Oriente. Aplicando isso a Zacarias 3:8 e 6:12 na Septuaginta, onde o servo é chamado Anatolê, a leitura literal poderia ser servo do Oriente ou homem chamado Oriente, e não necessariamente renovo. Agora, Lucas 1:7-8. Episcepsato remas Anatolê ex ipsus. Literalmente, nos visitou a região leste, vinda do alto, região elevada. Isso pode muito bem apontar para uma área geográfica como a Síria ou Anatólia, regiões ao leste e mais elevadas em relação à Judéia. Veja a conexão que se forma. Zacarias profetiza sobre o Anatolê, Lucas fala da visitação vinda do Alto Oriente, Mateus diz que os magos vieram apo Anatolon, do Oriente, e o Apocalipse endereça cartas às igrejas na Ásia Menor, que é a Anatólia. A leitura geográfica literal de Anatolê meio que amarra tudo isso. As traduções que optam por aurora, sol nascente, etc., talvez estejam perdendo essa conexão geográfica concreta, por focarem apenas no simbolismo temporal ou messiânico, que também existe, claro, mas talvez não seja o único sentido aqui. Eu vejo o padrão que você traça com o uso geográfico, sim, mas não me convence que ele deva anular os outros significados. Anatoleia, especialmente em contextos proféticos e no Novo Testamento, está carregado de sentido teológico. Renovo, lá em Zacarias, se referindo à promessa davídica, e alvorada ou nascente em Lucas, simbolizando a nova era de salvação trazida por Cristo, são interpretações com um respaldo contextual e teológico muito forte. Por que a gente deveria achatá-lo a um mero topônimo? Não seria empobrecer a profundidade do texto, especialmente um cântico tão rico como o Benedictus? A conexão geográfica com as igrejas da Anatólia é um fato, claro que é, mas é uma correlação. Não prova por si só que a origem dessas igrejas esteja ligada aos magos e não à atividade missionária posterior, especialmente a de Paulo, que a gente sabe que foi intensa naquela região. Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas dão testemunho disso, né? Quanto às traduções, eu não vejo confusão, mas talvez um reconhecimento da riqueza polissêmica da palavra. Os tradutores escolhem o sentido que lhes parece mais adequado ao contexto teológico e literário, seja ele temporal, messiânico ou, em outros lugares, geográfico, como você mesma apontou.
Insistir só no geográfico aqui me parece uma escolha que sacrifica outras camadas de significado que são igualmente importantes. Isso nos leva diretamente à conclusão proposta pela teologia de impacto que você mesma citou no início. Assim, as igrejas de Apocalipse seriam descendentes dessas primeiras caravanas e contatos orientais, não fundações paulinas. O trajeto físico dos reis magos e a profecia de Zacarias são, portanto, o embrião das rotas missionárias do cristianismo nascente. Essa é a implicação mais forte, né? Se a gente aceita essa cadeia de interpretações literais, João como a estrela, Zacarias como o elo, Anatolei como Anatólia, o Oriente, então a presença das igrejas do Apocalipse justamente naquela região deixa de ser mera coincidência e passa a ser vista como fruto direto desse primeiro contato missionário vindo do Oriente. Seria uma história das origens cristãs na Ásia Menor que corre em paralelo ou talvez até anteceda a narrativa paulina tradicional que a gente conhece. Pois é, e é exatamente aqui que a minha principal objeção se firma. Sinto muito, mas essa conclusão sobre a descendência direta das igrejas do Apocalipse me parece o elo mais frágil dessa corrente interpretativa toda. Mesmo que a gente aceitasse todas as premissas anteriores, e a gente já viu que elas são bem debatíveis, como é que a gente passa de uma visita dos magos por volta, do ano 4 a.C., para a fundação das comunidades cristãs específicas que recebem as cartas de João lá no final do século I? Cadê a ponte histórica? Onde estão as evidências textuais, arqueológicas, patrísticas, que mostrem essa linha de continuidade e de fundação, independente de Paulo e dos seus colaboradores? A gente tem uma documentação relativamente robusta sobre a atividade paulina na Ásia Menor. Éfeso, por exemplo, é um caso clássico. Já essa suposta rota missionária oriental ligada aos magos e a Zacarias permanece, a meu ver, no campo da especulação teórica, baseada numa exegese bastante particular. Afirmar que essas igrejas são descendentes dessas caravanas e não fundações paulinas é uma afirmação histórica, assim, radical, que exigiria muito mais do que uma interpretação alternativa de alguns versículos. Parece-me uma simplificação excessiva da história, que é bem complexa, da expansão cristã naquela região que certamente envolveu múltiplos fatores e personagens ao longo de quase um século. A conexão geográfica é instigante, não nego, mas ela não prova a causalidade fundacional direta. Bem, resumindo então a minha posição, a teologia de impacto, ao seguir essa linha de interpretação mais literal e concreta, ela oferece uma narrativa coesa que consegue ligar Zacarias, João Batista, visto como a estrela, a viagem dos magos vindos do Anatolê, Oriente, Anatólia, e a localização posterior das igrejas do Apocalipse. Eu vejo nisso uma robustez interna e uma alternativa, no mínimo intrigante, para a gente pensar as primeiríssimas rotas missionárias, talvez coexistindo com a expansão paulina ou até precedendo ela em alguns aspectos. É uma perspectiva que nos força a reexaminar o potencial significado geográfico de termos que muitas vezes a gente lê só de forma simbólica. E pela minha parte, eu reafirmo que, apesar do interesse intelectual que essa teoria desperta, ela ainda se baseia em interpretações que são minoritárias de textos-chave, em inferências sobre o papel de Zacarias que não são explicitamente apoiadas pelas fontes narrativas principais e culmina numa afirmação sobre as origens das igrejas do Apocalipse que carece, na minha opinião, de uma sustentação histórica mais ampla e direta. A beleza da conexão geográfica, para mim, não supera a falta de evidências mais concretas para essa linhagem fundacional, independente de Paulo naquela região específica. A tradição interpretativa que vê mais simbolismo e conexões teológicas nessas passagens ainda me parece mais sólida, mais ancorada no conjunto da obra. Fica claro, né, que a gente está diante de escolhas interpretativas fundamentais aqui. O peso que a gente dá ao literal versus o simbólico, ao geográfico versus o teológico. Isso molda profundamente a maneira como a gente reconstrói esses eventos iniciais do cristianismo. Sem dúvida alguma. E essa nossa conversa hoje evidencia exatamente isso. Como abordagens diferentes a partir do mesmíssimo material podem levar a conclusões tão distintas sobre as origens e a difusão do cristianismo primitivo.
Mostra que ainda tem muito o que explorar nesses textos e na história que eles contam, né? E que considerar essas múltiplas perspectivas, mesmo as mais desafiadoras como essa que a gente discutiu, só enriquece a nossa compreensão do todo.